Há alguma evidência do Deus multipessoal, conhecido como Trindade, no Antigo Testamento, ou este conceito de Deus foi criado pelos primeiros cristãos? Ou podemos ver este ensinamento de um Deus multipessoal presente no Antigo Testamento muito antes da ascensão do cristianismo? Muitos unitarianos dizem não, que a Trindade foi criada pelos primeiros cristãos e que não há evidências dela no Antigo Testamento, e nem de que os judeus acreditassem em algo que não fosse um Deus unitário. Eles geralmente citam Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os unitarianos dizem que esse verso claramente refuta qualquer ideia pluralista da divindade e mostra que a natureza de Deus é unitária. Mas é realmente assim que o verso deve ser interpretado? Com o contexto do texto e as palavras únicas no verso? Vários acadêmicos cristãos dizem não, e dão várias evidências do motivo por que não. Primeiro, Deuteronômio 6:4 é uma afirmação muito curta, e o contexto circundante não dá mais iluminação alguma para sugerir que o verso se refere à natureza unitariana de Deus. Na verdade, pelo contrário, o contexto circundante sugere que o verso pretende diferenciar o Senhor com a possibilidade de outros deuses existirem junto com ele, como por exemplo um grupo de deuses pagãos no qual três deuses individuais estão intimamente relacionados. Nos versos abaixo, especialmente no 13 e 14, você lerá: O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Então o contexto sugere que o verso 4 afirma que Deus é um ser, em contraste a grupos primitivos de deuses pagãos. Segundo, a palavra usada em Deuteronômio 6:4 não proíbe a ideia de um Deus multipessoal. A palavra usada para um é Errad. Errad significa simplesmente um, mas de maneira alguma significa solitário ou inteiramente singular. O acadêmico messiânico Dr. Michael Brown diz: na verdade, Errad simplesmente significa um, exatamente como a palavra um no português. Embora tal palavra possa se referir a uma unidade composta, como nossa palavra portuguesa pode dizer um time, um casal, etc., ela não se refere especificamente a uma unidade composta. De outro lado, Errad certamente não se refere ao conceito de unidade absoluta. Esta é uma ideia expressa mais claramente no século XII por Moisés Maimônides, que afirmou que o povo judeu deve acreditar que Deus é Yahid, isto é, apenas um. Não há dúvida de que esta reação é devida a crenças cristãs exageradas e antibíblicas que dão a impressão aos judeus de que os cristãos adoram a três deuses. Infelizmente, a visão de Maimônides é reacionária e vai além do que está escrito nas Escrituras. Na verdade, não há versículo algum na Bíblia que afirma clara ou diretamente que Deus é uma unidade absoluta. Errad é usado no Antigo Testamento em Gênesis 2:24 e diz que o homem e sua esposa se tornarão uma só carne. Então, Errad é usado para dois que são um juntos. Gênesis 11:6 diz: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Obviamente que o povo mencionado era composto de indivíduos, mas a palavra Errad está sendo usada para indicar que eles estão trabalhando juntos como se fossem um só. Então, uma vez que Errad pode ser usada para descrever várias coisas como se fossem uma só, por que Errad em Deuteronômio 6:4 deve significar necessariamente que Deus é um ser unipessoal? Além disso, o verso utiliza para designar Deus uma palavra que indica um nome possessivo plural. Outras palavras que também utilizam esse sufixo podem ser vistas em Números 20:15. Isaías 53:5, nossas iniquidades. 1 Samuel 12:19, nossos pecados. Isso mostra que a palavra utilizada para designar Deus é plural e não singular. Portanto, uma vez que o nome plural é utilizado para designar Deus, muitos cristãos defendem que esse verso pode ser traduzido assim, e mostra que uma vez que entendemos o sentido original,
a palavra, veremos que o versículo não favorece o unitarismo. Vários outros exemplos de nomes e pronomes plurais são usados ao longo das Escrituras para se falar de Deus. Contudo, eu concordo com os céticos de que essa evidência sozinha não é o suficiente para demonstrar um Deus multipessoal no Antigo Testamento. É uma boa evidência, mas não é o suficiente em si mesmo, uma vez que há outras explicações para o uso do plural para se referir a Deus. É por isso que eu aponto a evidência de 3 pessoas divinas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, as 3 pessoas divinas são o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento nós também vemos 3 pessoas de Deus: o Senhor, o Anjo do Senhor e o Espírito do Senhor. Vamos analisar a primeira pessoa. O Antigo Testamento claramente afirma que o Senhor é Deus e Pai de seu povo. Há controvérsia unitarianista em relação às outras 2 pessoas, especialmente ao Anjo do Senhor. Embora eu concorde que a expressão Anjo do Senhor às vezes se refere a um anjo comum, há várias passagens cujo contexto claramente mostra que esse anjo é o divino Deus e que é distinto de outro ser divino que também é Deus. Há várias passagens em que o Anjo do Senhor é mencionado. Apenas algumas onde ele é mencionado apenas de passagem. Apenas 9 mostram uma clara distinção entre o Anjo do Senhor e o Anjo do Senhor, mas sem dar detalhes sobre este último. Mas essas outras 11 passagens mostram claramente que o Anjo do Senhor é um ser divino e tem autoridade que apenas Deus possui. Acima de todas, há 3 passagens que mostram que essa figura divina é distinta de outro ser divino que também é Deus. Mas antes que eu continue, é preciso lembrar que a palavra hebraica utilizada para anjo não significa um ser celestial alado. Na verdade, significa apenas mensageiro ou representante. Por exemplo, em Gênesis 32:3, quando Jacó envia mensageiros para Esaú, o Antigo Testamento utiliza a mesma palavra para anjo. Então, nós temos que estudar o conceito de cada passagem para entender quem é o anjo do Senhor e não colocar nossa moderna definição cultural de palavras na interpretação do texto. Então, vamos dar uma olhada em algumas passagens. Gênesis 16 é a história do que aconteceu com Agar ao fugir de Sara. E o anjo do Senhor apareceu para ela, e o anjo do Senhor disse a ela: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Então o anjo do Senhor ainda disse: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e não será contada, por numerosa que será. Se o anjo do Senhor é apenas um anjo comum, então por que ele diz que ele irá multiplicar a descendência de Agar? Ele não diz que Deus irá multiplicar, mas que ele o faria. O verso 13 diz: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? O autor do livro de Gênesis diz que claramente o Senhor falou com ela. Mas os versos 9 e 10 dizem que o anjo do Senhor falou com ela, então o autor identifica o anjo do Senhor como o próprio Senhor. Agar mesmo diz: ele é o Deus que me vê. Vamos ver outra passagem, uma das minhas preferidas, Êxodo 3. Quando o Senhor apareceu para Moisés na sarça ardente, começando no verso 2, nós lemos: e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Primeiramente nós vemos o anjo do Senhor aparecendo na sarça. E 2 versos depois vemos que o Senhor chamou Moisés do meio da sarça.
Então é óbvio que o anjo do Senhor é o Senhor. Alguns céticos podem dizer que o Senhor estava apenas falando por meio do anjo, mas isso é inconsistente com o verso 16 que diz: Vai e ajunta aos anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu para mim. Deus diz que ele próprio apareceu para Moisés, mas o verso 2 diz que o anjo do Senhor apareceu para Moisés. Então é claro que o anjo do Senhor é Deus. O interessante nessa passagem é que o anjo diz no verso 14 que o seu nome é Eu Sou o que Sou. Ele diz que ele é o existente, o ser atemporal cuja existência é totalmente independente. Portanto, o anjo do Senhor diz que ele não é um ser criado. Ele é o existente, não criado, de forma semelhante à que Jesus disse em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou, demonstrando claramente que Jesus é o anjo do Senhor, que alega ser o existente, cuja existência não depende de ninguém. Alguns céticos podem contornar isso e dizer: aqui não se demonstra distinção alguma entre o Senhor e o anjo do Senhor. Esses versos apenas demonstram que o Senhor apareceu na forma de anjo. Contudo, há várias passagens que demonstram uma inegável distinção entre o anjo do Senhor e o anjo do Senhor. Além disso, não há passagem no Antigo Testamento onde a expressão "o anjo do Senhor" apareça e cujo contexto implica que seja apenas um anjo comum e criado. Também há passagens, Zacarias 3, Gênesis 22, Números 22, que mostram que o anjo do Senhor é divino, mas ainda assim distinto de outro ser divino. Dê uma olhada em Gênesis 22, 10 a 12. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aqui o anjo do Senhor diz: Não me negaste o teu filho, mostrando que o anjo é o Deus que no verso 1 disse que provaria a Abraão. Mas o anjo do Senhor também diz: Agora sei que temes a Deus. Em uma única frase, o anjo do Senhor faz uma distinção entre si mesmo e o outro que ele chama de seu Deus, mas ao mesmo tempo identifica a si mesmo como o Deus que provaria a Abraão. Agora vamos para Zacarias 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Aqui o anjo do Senhor é identificado como Deus novamente. Mas ao repreender Satanás, ele diz: O Senhor te repreenda. Por que o Senhor não disse simplesmente: Eu te repreendo? Isso mostra que o Senhor, conhecido como anjo do Senhor, é distinto de outra figura divina que também é o Senhor. É semelhante ao Salmo 45, 6 e 7. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Esse verso e Zacarias 3 nos mostram que há duas pessoas distintas que são Deus ao mesmo tempo. O que também explica por que há tantas marcas de pluralidade no Antigo Testamento, como vemos em Deuteronômio 6, 4. Isso soa bem trinitariano, mostrar que há pessoas distintas e que são ambas Deus em toda a sua essência. A outra pessoa de Deus no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor, que é muito parecido com o Espírito Santo de Deus no Novo Testamento. Em 1 Samuel 10:10 diz: E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles.
Essa passagem é semelhante aos eventos de Atos 2,17, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Há também alguns versos que dizem que o Espírito do Senhor encheu o povo, o que foi dito por Jesus e Paulo a respeito do Espírito Santo, que habita naquele que aceita Cristo como seu Salvador. Na verdade, o termo Espírito Santo não foi inventado no Novo Testamento, ele é usado no Antigo Testamento, no Salmo 51 e Isaías 63. Neste último, os termos Espírito do Senhor e Espírito Santo são usados de forma intercambiável, mas nós também vemos que o Espírito Santo se distingue de Deus. Isaías 63, 11 e 12 diz: Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno. Portanto, aqui nós vemos o Espírito Santo sendo mencionado pelo nome próprio no Antigo Testamento, e ao mesmo tempo sendo distinto de Deus. Nós também vemos distinções em outras passagens entre o Espírito do Senhor e o Senhor. Ezequiel 11:5 diz: Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. E disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel. Porque porquanto as coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Nesta passagem, o Espírito vem sobre Ezequiel com uma mensagem da parte de Deus. Salmo 104:30 diz que Deus envia o seu Espírito. Assim, há uma clara distinção entre as ambas pessoas. Mas em 2 Samuel 23 nós vemos que quando o Espírito do Senhor fala, na verdade é Deus quem fala. Os versos 2 e 3 dizem: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca, disse o Deus de Israel. Nessa passagem não é dito que Deus fala através do Espírito, mas sim que quando o Espírito fala é Deus quem está falando. Em Jó 33:4 lemos: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O versículo diz que o Espírito fez o homem, mas apenas Deus pode dar vida. Portanto, o Antigo Testamento ensina que o Espírito do Senhor é Deus também. Meu verso trinitariano preferido no Antigo Testamento é Isaías 48:16. Porque ele reúne as três pessoas da Trindade. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e ao seu Espírito. Aqui o Senhor fala de sua natureza eterna, mas em seguida fala de duas pessoas distintas, conhecidas como o Senhor e seu Espírito, que o enviaram. Em apenas um verso nós vemos o ensino completo da Trindade. Três seres divinos separados que são Deus. Eu gostaria que aqueles que estão assistindo soubessem que a informação que aqui apresento é apenas uma fração das evidências. Eu não poderia abordar todas elas sem fazer um vídeo de pelo menos 2 horas de duração, mas eu quero dar às pessoas um ponto de partida. Para que notem que, assim como no Novo Testamento, existem também no Antigo Testamento 3 pessoas distintas da divindade, a saber, o Senhor, o Anjo do Senhor e o Espírito do Senhor, cada uma distinta da outra e cada uma plenamente, em essência, Deus. Não apenas isso, mas há autores judeus antigos que também já haviam notado as diferentes pessoas de Deus. Filon de Alexandria, por exemplo, diferia sutilmente do cristianismo, e argumentava que as escrituras hebraicas ensinavam que 2 deuses separados foram responsáveis pela criação, já que Deus é considerado intangível em todos os seus modos. De acordo com Filon, o mundo foi criado por extensões de Deus, conhecidas como o Espírito do Senhor e a Minrá do Senhor, que traduzido para o grego é Logos, que traduzido para o português é Verbo. No volume 2 do livro Respondendo Objeções Judaicas a Jesus, o Dr. Michael Brown aborda esse caso dizendo que o Antigo Testamento mostra que o Anjo do Senhor é também referido como o Verbo, a Palavra de Deus.
Então, o apóstolo João, ao dizer no início do seu evangelho que no princípio era o Verbo, ele não estava sendo o primeiro a chamar a segunda pessoa da Trindade de Verbo. Contudo, esse tópico tomaria muito tempo para ser abordado agora, mas acho que está claro que a fração de evidência que abordei claramente mostra que o unitarismo não está presente no Antigo Testamento. Há nas escrituras hebraicas evidências esmagadoras de um Deus multipessoal que é três pessoas distintas, e de que claramente tal ensino não foi abordado pioneiramente por Jesus e seus apóstolos.